A paz, crianças, sejam todos bem-vindos. Estamos aqui com a EBD Kids da Igreja AD New Life Church de Londres. Nós estamos muito felizes com a presença de vocês e esperando esse lockdown acabar para podermos nos encontrar novamente lá na igreja. Hoje nós vamos contar uma história muito bacana e ela está aqui na Palavra de Deus. Peça para o papai e para a mamãe lerem a Bíblia para vocês. Essa história se passa lá em Êxodo, a partir do capítulo 6, tá bom, amiguinhos? E eu quero apresentar para vocês um faraó muito diferente, viu? Sabe por quê, crianças? Porque ele era um faraó tolo. Olha que gracinha que é esse faraó, não é? Parece tão bonitinho, não é verdade? Mas ele fez muitas coisas que desagradaram ao Senhor. Será que você, criança, tem feito coisas que desagradam a vida do papai e da mamãe, a vida de Deus? Será que você tem feito coisas que deixam as pessoas tristes? Então, Faraó deixou um povo todo muito triste. E eu vou falar um pouquinho dessa história para vocês. 400 anos o povo de Israel ficou aprisionado no Egito. Nasceu Moisés e quando ele cresceu, ficou adulto, Deus mandou ele ir para o Egito e falar com o faraó. Olha só, faraó, você precisa libertar o povo que está preso, cativo, há mais de 400 anos. Daí foi ele e o seu irmão, o nome dele era Arão. E eles foram com um cajado. E Deus mandou que eles batessem o cajado. No que eles bateram o cajado no chão, sabe o que aconteceu? Aquele cajado virou uma cobra. E aí, o faraó fez o seguinte, chamou os magos dele e falou, façam a mesma coisa. Eles bateram e viraram cobra também o cajado. Só que as cobras de Moisés, a cobra de Moisés comeu as cobras dos magos do faraó. O faraó queria entender por que aquilo teria acontecido. Ficou pensativo. Falou, sabe o que eu vou fazer com esse povo? Eu vou colocar eles para trabalhar muito mais. Em vez de libertar o povo, eu vou colocar eles para trabalhar muito mais. Moisés saiu dali triste, ouvindo dizer que o povo iria trabalhar muito mais. E vendo realmente aquele povo, o povo de Israel, o povo de Deus, crianças, sendo maltratado pelos egípcios, sendo escravos. Aí, não se conformando, ele foi falar com o Senhor. E Deus falou para ele, não se preocupe, Moisés, eu vou libertar o povo que é cativo. Então é sobre isso que nós vamos falar, sobre as pragas que vieram pela desobediência de quem? Desobediência dele, que foi tolo em não ouvir, em não acreditar o que Deus poderia fazer. E a primeira praga que ele mandou, que Deus mandou, foi transformar a água em sangue. Então, eles bateram o cajado no rio Nilo e o rio virou todo um rio de sangue. Imaginem, crianças, um rio de sangue. Tadinho dos peixinhos, tadinho dos animais que estavam ali. Tudo morreu. Mas mesmo assim, o coração de Faraó continuou endurecido. Passado um tempo, Faraó não libertou o povo. O que ele fez? Ele mandou uma outra praga, a segunda praga. E essa praga, sabe o que era, crianças? Era uma praga das rãs. Imagina que medo, rãs! Imagina você abrir o armário, rã. Abrir a geladeira, rã. Não tinha geladeira naquela época, né? Mas as rãs estavam por todos os lados. Na casa do faraó, lá no palácio dele, estava lotado de rãs. Mas mesmo assim, ele ainda não abriu o seu coração ao Senhor e continuou dizendo, eu não liberto esse povo. Passado um tempo, Deus mandou a terceira praga. O que será a terceira praga? Ai, uma praga terrível, a praga dos piolhos. Ai, que medo, criança. Já pensou? Sabe o que é piolho? Aquele bichinho que anda assim na cabeça, que a gente fica coçando? Todo mundo no reinado estava coçando demais a cabeça. Imagina um piolho na sua cabeça? Que terrível! Olha só, na cabeça do faraó, quantos piolhos será que não tinham, crianças, embaixo dessa túnica dele? Mesmo assim, o coração do faraó continua duro.
Quantas vezes Deus às vezes nos manda fazer alguma coisa e a gente fica, "Ai, será que é Deus mesmo? Será que é a vontade de Deus?" E nós não entendemos o que Ele fala pra gente, ou muitas vezes entendemos e não queremos obedecer. Era assim que estava o faraó. Aí ele mandou a quarta praga. A quarta praga. A praga dos besouros. Imagina o barulho bzzz, no seu ouvido, várias horas, o dia inteiro, 24 horas. Sem contar que esse tipo de bicho é terrível, transmite um monte de doença. Socorro! Mas mesmo assim, o coração desse faraó não amolecia. E pior, esse meu aqui é de lata. Aquele era de carne e osso. Então, quer dizer, ele tinha um coração de verdade, mas parecia que era igual ao do meu aqui, de lata. A quinta praga. A quinta praga, o que aconteceu? Deus mandou que todos os animais fossem mortos. Então você imagina, você foi lá, cuidou da sua ovelhinha, cuidou. E quando acorda, o bichinho tá morto. Imagina o mau cheiro que devia estar naquele lugar, com um monte de bicho morto, coisa horrorosa. Mesmo assim o faraó ficou durão. Eu não liberto ninguém. Então tá bom, vamos mandar então a sexta praga. E o que será que era? Olha só, as pessoas ficaram leprosas, ficaram cheias de doença. Que horror! E mesmo assim o faraó ainda estava com o seu coração endurecido. Falou, esse Deus aí não é de nada, crianças. Será que esse Deus, ele pode fazer transformações nas nossas vidas? Claro que pode, crianças. É somente a gente permitir. Se nós permitirmos que Deus entre no nosso coração, o nosso coração vai ser transformado. Mas, como o faraó ainda não havia se transformado, ele mandou a sétima praga. E a sétima praga, o que eram, olha só, era chuvas de pedras, relâmpagos, trovões, trovoadas. Imagine, quando chove granizo, que é aquele gelinho que cai do céu, a gente já fica apavorado. Imagine grandes pedras rolando e caindo sobre a tua casa. Você quer isso? Não, né? Então é melhor a gente o quê? Obedecer. Eu já falei pra vocês que a palavra de Deus, ela nos manda obedecer. Ela tem somente 4 letras. A oitava praga é terrível porque acabava com as plantações. Primeiro acabou com os animais e agora era a praga dos gafanhotos. Olha só que praga terrível, crianças. Imagine essa praga comendo toda a nossa plantação. Imagina, eu agora tô com uma plantaçãozinha lá de cebolinha. Imagina se esse gafanhoto aparece lá em casa. Vai comer toda a minha cebolinha. E a hora que eu for fazer comida, o que vai acontecer? Nada de cebolinha. Então essa praga também foi muito terrível. E nada desse coração deste homem amolecer. A nona praga, crianças, veio a escuridão. Imagina, aqui no Reino Unido, quando é na época de inverno, 4 horas da tarde, tudo já fica escuro. Vocês imaginem o dia virar noite e você ter noite 24 horas por dia. Que terrível, que terrível. E mesmo assim, o faraó ainda continuava endurecido. E somente, crianças, na última praga, o coração do faraó amoleceu. Mas esta história eu vou deixar para a próxima aula, que vocês saberão o que aconteceu na 10ª praga. E o que será que essa lição quer nos ensinar, crianças? A palavra de Deus, ela é muito sábia. Isso quer dizer que Deus não nos abandona, não nos deixa sozinhos. Ele cuida de nós. Os hebreus estavam cativos há 400 anos e Deus sempre esteve ali com eles. E ali era o momento deles saírem do Egito e irem para Canaã, para a terra prometida. E eu vou ler um versículo que é para vocês decorarem, tá bom? Ela está em 1 Pedro 5:7 e diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Crianças, nós estamos vivendo nesse momento
tão terrível do Covid-19, não é? Isso é uma praga nas nossas vidas, não é verdade? A gente não pode sair, a gente não pode brincar, a gente não pode ver os amigos, a gente não pode ir na escola, a gente não pode ir na igreja. Parece que nada a gente pode fazer, mas Deus, Ele cuida de mim, Ele cuida de você. Então, clame ao Senhor Jesus, peça a Ele que a marca do sangue do Cordeiro esteja sobre a sua porta, sobre a sua casa, para Ele proteger a sua vida. Amém? E até a próxima aula, crianças. Um super beijo e fiquem com Deus.